Continuando a nossa aula com aplicativos móveis, hoje o objetivo é nós criarmos aí um aplicativo que utiliza o Linear Layout e também nós vamos aprender a criar novas activities, ou seja, novas telas aí para os nossos aplicativos. Para isso, eu abri aqui o meu Android Studio, vou criar um novo projeto, escolher aqui a Empty Activity, né, uma activity vazia. O nome do meu projeto vai ser Criacal de Activity. Vou salvá-lo neste endereço e utilizar a linguagem de programação Java. Vou dar aqui o Finish. Muito bem, ele vai criar aqui o nosso projeto. Lembrando, né, só reforçando que sempre que eu vou criar um novo aplicativo, eu dou um play para carregar o emulador e ver se o emulador vai carregar o nosso projeto. Se ele carregou o nosso projeto, que nós acabamos de criar, aí sim eu começo a programação. Então, aqui ele carregou, muito bem. Então, vou começar a programação. Então, o que eu vou fazer? Para não estender muito esse vídeo, eu vou colocar apenas um botão. Então, vou mudar aqui o layout. Vou trabalhar aqui com Linear Layout. Não posso me esquecer que para ficar um objeto embaixo do outro, eu tenho que escolher a orientação vertical. Muito bem. Essa text view aqui eu vou eliminar, porque a gente não vai utilizar. E eu vou colocar aqui só um botão, tá? Então, eu vou fazer algumas formatações aqui para esse botão. Então, primeiramente, eu vou falar que ele vai ocupar 100% aí da largura, né, de acordo com o layout que eu estou usando. E o mínimo de altura. Vou colocar aqui um texto para esse botão. Eu vou chamar aqui de exercício 1. Um texto qualquer. E antes de eu continuar, eu vou encerrar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero colocar uma cor de fundo para esse botão e também quero mudar a cor da fonte. Tá? Então, para a gente fazer isso, é melhor a gente trabalhar da seguinte forma. Ó. Aqui na estrutura de diretórios e arquivos, nós temos um diretório chamado res, um outro chamado values, e dentro de values eu tenho um arquivo chamado colors.xml. Nesse arquivo aqui, ó, por padrão já vem aqui 3 cores criadas para nós, e eu vou adicionar as minhas cores que eu preciso para o meu aplicativo, tá? Então, se eu vou criar um aplicativo grande, né, provavelmente eu já recebi as telas, né, com um JPG, por exemplo, e vai lá e vai ter todas as cores que eu vou precisar para a criação desse aplicativo, tá? Aqui a gente só vai simular, então eu vou escolher uma cor qualquer. Então, uso aqui a tag color, um name para minha cor, e eu vou colocar aqui color, vou chamar de color BT exercícios, tá? Então, essa cor aqui que a gente vai precisar usar depois. Quando eu coloco aqui o sinal de maior, ele já fecha automaticamente aqui a tag. Eu, para criar as cores, eu costumo colocar uma cor que eu sei de cabeça no padrão hexadecimal, que é o vermelho, né? Porque a partir que apareceu aqui a cor vermelha, ó, basta eu clicar no quadradinho aqui e eu tenho as cores que eu preciso aqui utilizar, tá? Vou criar aqui um tom de verde mesmo, aqui só para exemplo. Clico fora aqui, ele já apareceu a cor que eu preciso. Deixa eu mudar esse verde. Verde não. Vou colocar aqui um tom mais escuro. Beleza. E eu vou criar aqui uma outra cor. Color name pro texto. Texto BT, eu vou chamar. Texto do botão. E aí que essa cor vai ser a cor branca. Essa aqui eu já sei de cabeça. Tá? Então, já declarei aqui as cores que eu preciso utilizar para esse aplicativo. Tudo bem, declarei aqui as cores, agora eu posso trabalhar com elas. Como? Aqui no meu, voltando para o meu XML, né, que é o meu arquivo de layout aqui, eu vou colocar aqui o background. Eu já tenho aqui a opção de color, ó, e aí eu vou escolher a cor dos botões aqui de exercício. E a text color, que é a cor do texto.
eu vou escolher a Color Texto BT, que é a cor branca. Tá? Para deixar mais intuitivo aqui, eu vou aumentar a fonte. Então, Text Size. Vou colocar aqui 20 dp. A gente ainda não comentou sobre a questão de como atribuir, né, o tamanho aqui para os objetos. Tá? A gente já usou algumas propriedades, mas isso fica para frente. Então, muito bem, aqui, eu declarei aqui meu botão. Ó, se eu recompilar aqui, ele vai recarregar. Show, ó, já tem aqui o meu botão, né? Só para dar um espaçamento aqui, é bom a gente usar um margin top. Vou colocar aqui 10 dp, acho que é o suficiente. Só para dar um efeito nesse meu botão. Tá, muito bem, olha, ele descolou lá de cima, tem aqui já o texto do meu botão, né? Então, tem aqui o botãozinho. Então, a ideia agora é o seguinte. Quando eu clicar nesse botão, ou apertar, né, usando meu celular de verdade, eu quero que ele vá para uma telinha onde vai ter lá o exercício número 1. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma nova activity. Lembrando que uma activity é uma nova tela aqui para o nosso aplicativo. Então, um aplicativo pode ter N telas, né? Ou N activities. Como que a gente faz isso? Ó, aqui na estrutura de arquivos do meu projeto, tem um diretório chamado Java. Eu vou clicar nele com o botão direito, novo, e eu vou ter uma opção chamada Activity, com vários modelos, né, de activities que a gente pode utilizar. Tá? Tudo aqui, galera, é uma tela, né? É uma activity, só que nós já temos alguns exemplos com conteúdo já pré-programado. Tá bom? Então, por exemplo, poderia criar uma telinha de login usando uma activity pronta aqui, né? Mas só que a gente vai começar tudo do zero. Então, eu vou criar aqui uma activity vazia. Lembrando que eu vou deixar aqui, ó, por padrão, né, de nomeação, sempre no final a palavrinha activity. E aqui eu vou chamar de exercício 1, tá? É o nome aqui da minha activity. Então, o nome da minha activity é exercício 1 activity. Esse activity name, ele é muito importante porque nós vamos utilizá-lo para programação, né? Então, para eu chamar a minha activity, eu preciso do name dela. E eu tenho que me certificar que essa opção aqui esteja marcada, Generate Layout File, né? Para ele criar o meu arquivo com a extensão .xml. Vou usar aqui a linguagem Java e vou dar um Finish. E, muito bem, ó, minha activity já foi criada com sucesso, tá? Tá aparecendo aqui essa linha vermelha, mas por enquanto está ok. Então, como que a gente faz agora para, quando clicar no botão, chamar essa nova activity? Observem que essa nova activity, ela também tem a parte do XML. Eu vou colocar aqui só uma formatação para a gente ver, ó, Linear Layout. Vou mudar aqui a orientação para vertical. E vou colocar uma text view, que vai ocupar 100% aqui da largura. A altura vai ser o mínimo necessário. O texto dela, text size, eu vou colocar aqui 40 dp, só para destacar bem. O text dela, eu vou chamar de exercício 1. Beleza, vou fechar aqui. Já tenho, que seria o layout aqui da minha outra activity, tá bom? Então, vocês vão fazer com aquilo que for necessário. Na minha activity principal, eu tenho lá o button. Como que eu faço para que quando eu clicar no botão, ele chame a outra activity? Então, eu vou usar aqui a propriedade onClick, né? Ou seja, quando eu clicar nessa minha activity aqui, ele vai disparar um evento que vai chamar a outra activity, a activity que eu desejo. Então, eu vou chamar aqui de chamar exercício 1. Tá? Muito bem, esse nome que está aqui entre aspas é o nome do meu método. Por padrão, ele ainda não existe, né? Então, a gente pode observar que aparece aqui o desenho de uma lâmpada vermelha. Ó, quando eu clico na setinha, eu tenho a opção aqui para criar esse método, né? Então, só de eu clicar nele,
ele já vai carregar para a gente lá, no nosso arquivo Java, né, da main activity, o método já prontinho, bonitinho, ó, public void chamar exercício 1, que foi o nome que eu dei para o meu método, e ele passa aqui um parâmetro do tipo view. Então, é só a gente programar aqui dentro que a gente consegue chamar activity. Para isso, a gente vai precisar de um objeto do tipo intent. Então, vamos entender assim, ó. Eu tenho a intenção de chamar alguma coisa. Então, eu tenho a intenção de chamar uma nova janela, né? Quando a gente usa aqui o intent, a gente tem que dar o Alt Enter para ele importar a classe. Aqui vai ser o nome do meu objeto, tá? Então, eu estou instanciando aqui um objeto chamado intent do tipo intent. New, o construtor. Nesse construtor, eu preciso passar dois parâmetros. Qual que é a janela que eu quero partir, né, da chamada? Então, eu vou partir desta janela aqui, vírgula, e qual que é a activity que eu quero chamar? Então, a gente chamou, ó, de exercício 1 activity. Então, só chamar exercício 1 activity. E eu tenho que colocar a extensão aqui, .class, tá? Então, sempre vai ter esses dois parâmetros. O dis, que é a referência aqui do meu pacote, né, o meu contexto, de onde ela está, e qual a activity que eu quero chamar. Beleza, para chamar agora a minha activity, é só eu usar o método start activity e passar o nome da minha intent, que aqui nesse exemplo eu chamei de intent mesmo. Bom, é só isso, né? Para chamar uma outra activity, é só isso. Então, vou recompilar aqui o meu aplicativo. Ele vai criar e certinho, né? Não deu nenhum erro. Quando eu clico aqui no exercício 1, ele já chama a minha nova activity aqui. Tá? Eu vou fazer só mais uma mudança, aí a gente finaliza esse objetivo. O que eu vou fazer? Na activity que eu criei, no exercício 1 aqui, eu coloquei só uma text view. Eu vou colocar um botão nela, um button. Vou falar que ele ocupa, só para diferenciar, tá? O mínimo aqui e o mínimo aqui também. O texto dele, o text vai ser o voltar, tá? Então, o texto vai ser voltar. Então, agora o que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui no botão voltar, eu quero que ele volte para a telinha principal, tá bom? Então, se eu quero que ele volte para a telinha principal, o que eu preciso fazer, ó? Basta eu colocar o onClick, né? Eu vou criar um método aqui, vou chamar de voltar main. Vou voltar aqui para o principal. Novamente, esse método não existe, eu vou criá-lo. Ele não apareceu aqui. Certo? Create o onClick aqui. Não é porque que ele deu. Vou criar ele aqui no exercício mesmo, tá? Beleza. Criei ele aqui. E agora, para voltar, como eu quero voltar para a tela principal, basta eu colocar aqui o finish, né? Porque o que vai acontecer? Quando eu coloco aqui esse comando finish, ele vai encerrar essa minha activity e vai voltar para a activity principal. Tá? Eu vou mostrar isso, depois eu vou mostrar uma outra forma, né? Se a gente tivesse outras telas. Então, cliquei aqui no exercício 1, ele vai chamar outra activity, beleza, agora tem um botão voltar. Quando eu clico em voltar, ele volta para a telinha principal. Então, o que aconteceu? Ó, quando eu cliquei no botão voltar, ele finalizou a minha telinha aqui, essa activity, e retornou para cá, tá? Então, não importa em qual activity eu esteja, se eu usar o finish, ele vai voltar para a tela principal. Se eu quisesse ir para uma outra activity específica, né? O que eu teria que fazer? Declarar de novo um intent.
uma intenção aqui. Opa, uma intenção. Oh, meu Deus, meu teclado está travando aqui. Recebe new intent. E aí, novamente, né, usar o contexto que eu quero e o name, né, da activity que eu quero colocar, ponto class, né? Como eu não tenho nenhuma outra activity aqui, então não preciso, tá? Então, só para ficar completo aqui, para vocês verem, se eu quisesse voltar para minha telinha principal aqui, por exemplo, né? Eu poderia colocar o nome da minha activity, que é main activity, ponto class. E aí a gente dá um start activity com o nome do objeto, tá? Nesse caso aqui não é necessário fazer isso porque, né, eu só preciso usar o finish para voltar para lá, para a telinha principal, né? Agora, se eu quisesse voltar para uma activity específica, bastaria eu colocar o nome dessa activity aqui. E é isso, galera. Para esse vídeo, cumprimos aí o objetivo.